Então, na realidade, nós estamos falando numa sequência de webinars. Hoje é o primeiro de uma série. Nós começamos a falar como inovar no sortimento, depois como acelerar resultados, como rentabilizar a categoria e tornando a operação mais eficaz. Todo o foco aqui é a área de compras. Nós estamos aí conversando com mais 2 possíveis participantes. Então, vamos fechar a data e vai ampliar essa nossa conversa. Hoje nós estamos aqui com a Leila Okumura, que é cofundadora da Locali, uma plataforma digital para ajudar o varejista na descoberta de novos produtos. E vamos começar aí essa nossa conversa, que vai durar aí aproximadamente 1 hora. Essa abertura que eu estou fazendo, a apresentação da Leila, tem algumas perguntas que, para a nossa dinâmica, eu vou estar fazendo para ela, e depois um espaço para perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas aí pelo chat ou pelo Q&A, ou perguntas e respostas que tem na ferramenta. E caso a gente não consiga responder todas as perguntas dentro do tempo do nosso webinar, posteriormente a gente vai enviar uma resposta por e-mail. O webinar será gravado e também o link será enviado aí para os participantes para rever os temas e ideias discutidas. Leila, boa noite, bem-vindo. Está aí com você agora a fala aí, para você falar um pouco de você, da Locali. Fique à vontade. Então, joia. Bom, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite. Acho que hoje o tema a gente vai falar um pouco de sortimento, mas também eu queria abordar dentro do contexto atual, né, o papel do sortimento e o papel do varejo nisso. Bom, mas para me apresentar, meu nome é Leila Okumura. Vocês estão vendo aí a apresentação da Locali, mas antes de chegar na Locali, acho que eu preciso contar um pouco da história do meu background aí, né? Legal, se você puder ir para o próximo slide. Não consigo controlar daqui, né? Bom, eu comecei a minha carreira aí em pesquisa. Eu trabalhei na Nielsen durante 15 anos, basicamente com grandes empresas. Então, eu trabalhava numa divisão muito específica da Nielsen, que chama Nielsen Basis, é uma área de inovação, em que a gente ajudava grandes empresas a lançarem novos produtos. Fiquei 15 anos nessa área, trabalhei com as maiores empresas, grandes empresas aí, multinacionais, então diretamente com Unilever, Procter, Barilla, J&J, Nestlé. E dentre esses 15 anos, 7 anos eu fiquei na Europa. Fiquei em Bruxelas e em Milão. E nesse tempo foi um tempo interessante para ter a experiência de um outro mercado, ajudar não só em lançamentos no Brasil, mas em lançamentos de novos produtos na Europa e ter essa experiência diferenciada, vamos dizer assim. E quando eu voltei para o Brasil depois desses 7 anos, comecei a comparar, acho que é natural, né? Comparar o varejo europeu, no que eu estava acostumada, e o varejo brasileiro. E foi aí que eu comecei a notar que existia pouca diversidade de produtos no Brasil, né? A experiência de cada das lojas, né? Indo e aí nomeando diferentes cadeias, né? Você vai num supermercado, você vai numa loja, uma loja de vizinhança, é muito parecido o mix de produtos, né? E eu estava sentindo falta de algo que fosse um pouco mais genuíno, um pouco mais saudável, mais autêntico. E foi dessa frustração pessoal que surgiu a Locali. A Locali é uma empresa que se propõe a ajudar marcas locais a terem sucesso no mercado brasileiro. E para esse sucesso, né, a gente viu que, primeiro tinha um contexto aí, e agora eu vou te pedir isso. Tem um contexto desse mercado e por que a gente resolveu seguir esse caminho da Locali. Primeiro a gente viu, né, tendo trabalhado na Nielsen por tanto tempo, a gente segue muito pesquisa, né, tendências e tudo mais, e a gente viu que o consumidor brasileiro começou a mudar, né? A gente vê o crescimento do mercado saudável, mais consciente. Então, apesar de não ser o tópico que os consumidores mais pensam em termos de sustentabilidade, mas já começou esse movimento, procura por produtos mais sustentáveis, que tenham uma cadeia mais sustentável, que tenham embalagem reciclada ou reciclável, né? Então, tem um movimento do consumidor, a gente está vendo isso vindo para o Brasil, que é muito legal. Do outro lado, a gente começou também a perceber que o varejista está buscando se adaptar a esse contexto, né? Pensando em diversificação de sortimento. Então, você vê algumas cadeias já
olhando o sortimento de uma maneira diferenciada, tendo prioridade em ter novos produtos, em trazer talvez uma gôndola de saudáveis, uma gôndola de para pessoas com restrições alimentares, né, sem glúten, sem lactose, enfim. Então já tem esse movimento acontecendo. E entendendo um pouco mais das marcas locais aí, a gente vê a dificuldade do acesso dessas marcas para o mercado varejista brasileiro hoje. Bom, depois a gente vai comentar um pouco do coronavírus, mas você vê a dificuldade de eles ganharem escala, né? De vender para o varejo, é uma coisa muito de formiguinha. E uma coisa que eu não comentei, mas é bom ressaltar, o porquê das marcas locais, né? Por que a gente decidiu prestar atenção nas marcas locais? E basicamente porque durante o meu tempo de Nielsen, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ver que as multinacionais não estavam conseguindo inovar com a mesma rapidez que os pequenos estavam conseguindo. E muitas vezes, algumas das inovações das grandes eram inspiradas em startups, eram inspiradas em marcas menores, que conseguiam trazer algo diferenciado e algo mais inovador para o mercado. Então a gente pensou, poxa, tem tanta marca conseguindo entender o que o consumidor precisa, conseguindo atender e criar um produto muito bacana, só que ele não tem esse espaço no varejo brasileiro ainda, por vários motivos que a gente vai discutir hoje, mas é muito difícil para a marca entrar no varejo, é muito difícil para o varejo conhecer essas marcas e poder ter a exposição a esses tipos de inovação que estão acontecendo no mercado. Então foi por isso que vem a Locali, que é essa empresa que conecta marcas locais e varejistas. A nossa proposta é ajudar as marcas locais a crescerem, mas trazer para o varejo uma ferramenta em que o varejo possa conhecer produtos, tendências, novidades e possa rapidamente fazer um acordo comercial aí e fechar negócio e colocar na gôndola, né? Então, isso que a gente está propondo. E aí, no próximo slide, Olegário, hoje a gente tem mais de 3.000 produtos cadastrados. Então, essa é uma visão da tela aí, mas basicamente a gente está tem informações prévias aí sobre cada produto e marca. Então, a gente quer que o varejo pelo menos conheça o mínimo, né? Então, qual é o posicionamento, como é a cara do produto, onde ele já está distribuído, ele distribui para todo o Brasil ou não, tem interesse em marca própria ou não, qual o preço de venda sugerido para o consumidor, então você consegue ver mais ou menos o posicionamento, se faz sentido para o seu mix ou não. E você pode fazer buscas, buscar por categoria, ingrediente, enfim. É uma ferramenta, a gente fala, né, o Google de produtos e marcas locais. Então, foi isso um pouco do que é a Locali hoje, mas hoje o que a gente vai também conversar é dessa experiência em montar a Locali, né? A gente já está nessa jornada aí já faz pouco mais de 2 anos, eu acho, entendendo a realidade das marcas e também entendendo a realidade do varejo e tentando ajudar o varejo a ter um mix mais diversificado e mais alinhado com o que o consumidor está esperando. E acho que é isso, uma apresentação geral aí, Olegário. Muito bem, Leila. Deixa eu só voltar aqui, então, para o módulo normal aqui de a gente apresentar. Uhum. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar aí normalmente? Manda um sinal aí para nós que está caminhando bem aí com vocês. Quem puder. Bom, o momento que a gente sabe, né, Leila, é extremamente desafiador, caracterizado por muitas incertezas. Eu sempre uso nas minhas apresentações um acrônimo chamado VUCA, que é vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. E agora nada mais vulnerável, incerto, complexo e ambíguo do que é o momento. Eu também faço uma brincadeira que a gente está vivendo, a gente fala do mundo VUCA, eu brinco que é a nossa MUVUCA em particular, as nossas características dos nossos desafios brasileiros, e todo mundo está tendo que priorizar aí questões relacionadas a este momento. E quando a gente olha para as tendências, quer dizer, elas vão continuar existindo e a transformação vai estar aí. Algumas vão se intensificar, ou seja, as compras online se intensificam, essa questão da saúde, a questão da conveniência. Podemos ter certeza, da mesma forma que os profissionais que estão aí atuando neste momento estão saindo da sua zona de conforto e tendo que se reinventar, estão sendo heróis, o consumidor também, nós, né, que consumimos, no final deste processo não seremos os mesmos, vão ter muitas mudanças. E muitas das tendências que a gente aponta, elas vão se consolidar, desde a conveniência, quanto na preocupação com a saúde. E tem um conceito que a gente discute muito em inteligência, que o consumidor, a gente tem que ter um olhar para a periferia, quer dizer, a gente olha para aquele grande volume de vendas que a gente tem,
mas a inovação e a tendência ela ocorre na periferia, ela não ocorre nesse núcleo central. Então, esse é um dos nossos desafios, que vai impactar o que a gente compra, como compra, não são profundas, de fato, transformações. Mas, Leila, falando do momento, neste momento de Covid-19, quais têm sido os impactos aí para a local e, consequentemente, para o varejo, né? Relembrando que o varejo pode acessar a plataforma gratuitamente, né? Ela está aberta para ele se cadastrar e acessar. Mas o que você vê que está acontecendo neste momento tão difícil aí, quando a gente olha para essas empresas locais que estão fazendo produto? Então, a gente tem bastante contato com essas empresas nos últimos anos, né? A gente tem mais de 1.000 marcas cadastradas e a gente tem um relacionamento muito próximo com algumas delas. E a preocupação agora em relação às marcas, muitas delas é mera sobrevivência, né? Acho que tinham muitas que estavam começando a crescer, entrar no varejo, ganhar um momento aí e vão ter que rever todo o planejamento de vendas, vão ter que rever como é que vão fazer com a produção. Eu sei que o varejo agora está preocupado em segurança dos funcionários, né, em abastecimento, que eu acho que é sério, em ruptura, gerenciamento de estoque e tudo mais. Mas em algum momento a gente vai chegar numa certa, espero eu, uma normalidade dentro desse caos, né? E com o crescimento aí das vendas do varejo alimentar, uma das questões, acho que eu queria colocar, é do poder do varejo também de contribuir para que essas marcas locais não fechem, né? Não saiam dessa crise falidas, né? Então, a gente tem até uma campanha que a gente está começando a desenhar no sentido de incentivar o varejo a olhar um pouquinho para essas marcas locais e incentivarem essas marcas dentro do varejo agora, porque vai ser super importante para essas pequenas empresas sobreviverem. Então, quando a gente fala de sortimento e tudo mais, eu sei que tem essa procura inicial por alimentos básicos, mais commodities assim, mas a gente tem visto no Brasil já, e na Europa e nos Estados Unidos, que depois começa a entrar algumas outras categorias também. Então, eu pesquisei alguns dados aqui, por exemplo, da Nielsen. A gente teve 25% de aumento em venda de bebidas energéticas, 51% em papinhas de bebê e 10% de aumento em enlatados e conservas. Snacks também cresceu e tem uma preocupação de 30% aí mais ou menos da população no estudo da Kantar que está buscando alimentos mais saudáveis nesse momento, né? Então durante a reclusão que a gente está. Então dentro desse contexto, eu acho que vale a pena que o varejista olhe para as marcas locais, pensando em diversificar o sortimento, mas também pensando em suprir uma demanda que o consumidor vai começar a ter por produtos mais diferenciados, uma vez que você está em casa e vai procurar alternativas, né, diferentes além do básico aí até para algo de indulgência, talvez, algo de praticidade, enfim. Então, dentro desse contexto que a gente se encontra hoje, eu queria que os varejistas pensassem um pouquinho também em sortimento no sentido de privilegiar e priorizar em algumas categorias, colocar algumas marcas locais além das multinacionais que eles normalmente já compram, né? Porque muitas dessas empresas vão precisar de muita ajuda. Perfeito. Leila, no começo da sua apresentação, você falou que quando voltou para o Brasil, você fez uma comparação e achou as lojas muito parecidas. Pergunta que me vem é: por que é importante dar razões para o consumidor ir na loja além do preço? Bom, acho que você é o Legário mais que eu, né? Sabe dos desafios aí do varejo, né? Então, antes de todo esse momento que vivemos, a gente estava vendo muita competição no varejo, dos canais, né? Então, o consumidor já estava indo em diversos canais, não só as mesmas lojas. Então, você tinha um desafio aí de competição entre canais. Você está vendo o crescimento do e-commerce também para varejo alimentar, que é uma crescente. Eu acho que com o momento coronavírus vai ficar ainda mais evidente essa tendência. E acho que tem um outro ponto que é o atacarejo, né, que foi crescendo. Então, para mim, o sortimento passa a ser uma vantagem competitiva no sentido de atrair o consumidor e dar para o consumidor uma experiência diferenciada, né, de poder entrar numa loja e ser um momento de descobertas, né. Uma das principais coisas que eu sentia falta, eu morei na Itália durante 2 anos, que é um lugar super rico em diversidade de produtos, sabores, regionalidades, né? Eles gostam e valorizam muito isso. Então, quando você vai no supermercado, em uma região, ou mesmo na mesma cidade,
o mix de produtos é muito diferente. Então, você tem a vontade de ficar na loja, de experimentar, de pesquisar. Pode ser uma coisa minha de pessoa do varejo, mas eu sinto falta disso, né? Do ter uma experiência. E eu acho que algumas redes e alguns varejos que adotarem isso como uma estratégia competitiva, né? De ter sempre aquele mix que vale a pena ir até a loja para você descobrir novos produtos, pode ser uma vantagem. Principalmente considerando que o brasileiro está começando a gostar de novos produtos, né? Eles estão ficando menos fiéis a grandes marcas. Grandes marcas estão perdendo penetração aí, porque a diversidade está começando a ser valorizada e ser buscada, né? Tanto que tenho vários varejistas parceiros que conversam que falam, eu preciso ter novos produtos, eu preciso introduzir novos produtos todos os meses, né? Então tem essa coisa de novidade importante para o varejo alimentar, que eu acho que faz com que a visita na loja seja mais valorizada do que está sendo hoje, né? No meu tempo de início, teve um gestor que sempre falava assim, quando o preço é tudo, o preço é nada, né? Porque vira uma relação transacional. Uhum. E o sortimento está muito ligado à identidade que o varejo tem, que ele quer construir, que é o que a gente fala de posicionamento. Então, o varejo precisa começar a pensar no posicionamento da marca dele, né, do ponto de venda, ter os atributos que a gente chama de tangíveis e intangíveis, e o sortimento faz parte dessa diferenciação. Mas, em linhas gerais, fala para nós, na sua opinião, o que fazer para ter um sortimento diferenciado e relevante para o consumidor, para esse shopper que já está buscando isso diferenciado, até neste momento, você mesmo trouxe informações de Nielsen e Kantar, né, que os produtos saudáveis nesse estudo da Kantar se destaca. O que fazer? Bom, primeiro, eu acho que é um entendimento sobre o shopper, né? O perfil do consumidor daquela loja. Porque eu acho que tem muito dessa coisa também de falar, meu consumidor gosta de saudável, e aí ir para o muito radical e acaba perdendo aquele cara que também gosta de uma indulgência, né? Já falei com alguns varejistas que, olha, eu quero ser saudável, eu quero ter uma imagem e um mix bem mais diferenciado em termos de saudabilidade, mas eu sei que eu ainda preciso vender aquela Coca-Cola e aquele chips, sei lá, Doritos, né? Porque sempre tem aquele shopper que vai gostar de dar aquela escapadinha. Então, primeiro eu acho o entendimento do shopper e entendimento do perfil do consumidor que vai na sua loja. Segundo, a estratégia da marca, né? Como é que o varejista quer ser percebido? E aí, falando de posicionamento, né? É saudabilidade, é sustentabilidade, enfim, diversidade, né? Depois, acho que entendimento da categoria que você se dispôs a trabalhar. E aí vem um ponto que eu tenho visto muito no mercado, que o pessoal fala, vou fazer um paredão de saudáveis aqui. E quando você vai falar, muitos poucos entendem do sortimento ou das particularidades da categoria, né? Não conhecem ingredientes, não conhecem o que está crescendo, o que não está. Então, acho que tem esse preparo do varejo para entender a categoria que se dispôs a trabalhar com, né? E, por fim, acho que o processo de compras, ter algo mais estruturado em termos de processo de compras. Como é que faz com que o produto seja identificado e o produto chegue em gôndola, né? Quais são os caminhos e quais são os processos. Acho que para mim são essas 4 áreas aí. Então, entendimento do shopper, estratégia da marca, né, do posicionamento do varejo, entendimento da categoria e processo de compra mais estruturado. Faz sentido? Hoje eu estava justamente conversando com um cliente nesse assunto de como é que ele inova no sortimento, e nós estamos trabalhando lá uma equipe multidisciplinar para ouvir também a opinião do gerente da loja, ouvir inclusive é uma farmácia, mas como é que o balconista pode contribuir, enfim, ter essa visão multidisciplinar, né, mais sistêmica do negócio para introduzir e ter resultado, porque esse é um grande desafio. Mas como é que você entende que o profissional de compras que está no varejo, pelo que você tem realmente feito reuniões aí com vários profissionais de compras, eles precisam repensar a lógica de introdução de itens? Como é que ele pode repensar e trabalhar isso? Uhum. Então, o que eu tenho visto de processo que existe hoje no varejo? Primeiro, é um ciclo, né? Os fornecedores com novos produtos batem na porta do varejo, conversa, faz uma reunião breve, apresenta o produto, deixa uma amostra, né?
Aí o varejista tem o comitê de aprovação de novos produtos, que acontece dependendo de cada loja, mas sei lá, mensalmente. Os produtos são provados, então as amostras são provadas, existe um consenso, né, uma discussão sobre o que precisa, o que não precisa, e aí são aprovados e ele entra para daí fazer a negociação, contrato, cadastramento, introdução em loja, tá? É isso que eu tenho visto muito. Sempre existe um comitê, muitas vezes, né, os fornecedores é que chegam para o varejo e tudo mais. Acho que tem funcionado em alguns casos, mas eu vejo também que esse processo, ele é um processo longo, né? Na média, pelo que eu vi, conversando com vários aí parceiros, demora 3 meses, desde o momento em que ele recebe uma amostra, vai, ou fica sabendo daquele produto, até a introdução chegar em gôndola. Então, são 3 meses de processo. É bastante tempo gasto, né, com fornecedores que às vezes nem são tão interessantes, né, e que você acaba fazendo reunião porque você está recebendo todo mundo e faz parte do varejo, né, essas reuniões, mas acaba sendo um pouco improdutivo, né, porque você está vendo, e aí falo pelas marcas locais, né, tem muitas marcas que nem estão preparadas para estarem no varejo, mas elas vão bater na porta do varejo. E aí talvez o varejista tem que voltar e falar, olha, não, você precisa ter código de barras, né, e ela vai para casa. Ou, não, você precisa ter tal certificação, e aí ela volta para casa, enfim. Então, tem bastante dessas reuniões acontecendo. O que eu acho que pode ser interessante, o que a gente tem conversado na Locale, é de um processo proativo, que no sentido de não ficar esperando o fornecedor vir com talvez aquela novidade, né, super importante, mas ser proativo no sentido de entender a categoria, as categorias que estão precisando de inovação, ver o que pode ser, que precisa, né, a dinâmica da categoria precisa ser adicionado e ir proativamente atrás daquele fornecedor, pensando, eu preciso melhorar a categoria X, né, dentro desses padrões, então eu vou procurar um fornecedor. E aí sim, engajar numa conversa e aí sim fazer uma reunião e provar o produto e tudo mais. Então, eu sou muito defensora desse processo mais proativo na introdução de novos produtos, porque eu acho que pode ser muito mais ágil e muito mais produtivo, tanto para a indústria quanto para o varejo. E aí a última coisa dentro desse processo que acho que vale a pena citar, a gente tem a gente utiliza muito a Whole Foods, que acho que todo mundo conhece, que é o varejista, né, americano aí que meio modelo no varejo, né? A Whole Foods ela usa uma plataforma parecida com o que a gente está desenvolvendo da Locale, e em que o varejista primeiro ele vê a informação básica do produto antes de tudo, ele vê se precisa disso na categoria ou não, e se achar que vale a pena, entra em contato e aí faz todo o processo. Mas existe uma pré-seleção para que você já vá mais focado no que você precisa, né? Porque daí realmente você está introduzindo novos produtos que vão agregar valor para o resultado final, né? Eu vejo vários varejistas falando, eu lancei, sei lá, desse mês eu coloquei 96 itens. Falei, cara, 96? Você precisa de tudo isso, né? Porque a gente gostou da seleção, então a gente vai colocar. E aí minha pergunta foi, desses 96, quais realmente, você ainda precisa de algum novo item, alguma categoria? Precisa, eu tenho uma lista assim de categorias que preciso dar atenção. Então, quer dizer, né, acabou introduzindo porque era uma oportunidade, porque estava ali, mas não necessariamente porque era uma necessidade ou algo que fosse realmente agregar valor. Entendi. Eu vejo assim, né? Faz todo sentido, mas eu entendo que, por outro lado, os líderes das empresas varejistas precisam repensar na estrutura e automatizar alguns trabalhos dos profissionais de compras, porque eu já vi empresas que eles perdem muito tempo para fazer um pedido. Esse é um lado, né? E eles apagam muito. Vamos esquecer o momento da crise, porque realmente o dia a dia está muito mais desafiador. Mas mesmo numa situação normal, eles acabam atuando muito com bombeiros, porque é o gerente da loja ligando para a matriz por causa de preço, é a ruptura, é um pedido que não veio completo, é a tabela de preço que mudou. Quer dizer, eu acho que tem que ser repensado uma lógica do profissional de compras, inclusive na estrutura, porque além de ter esses desafios do dia a dia, eu sinto também eu sinto eles também com um grande desafio, uma insegurança, na realidade, de introduzir um item e esse item ter um desempenho ruim. Né? E, claro, quando a gente está falando de introduzir um item e ter um desempenho ruim, nós estamos falando de um investimento em estoque, em capital de giro que está entrando ali e que, se esse produto não girar, vai trazer uma consequência. Né? Então, esse é um desafio para eles. E aí, nessa linha,
você já falou um pouco, mas acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Se você vê algum caminho que dá para apoiar, entendo que a Locale já está fazendo isso com informações, mas como é que eles podem como repensar do ponto de vista da área comercial, para eles poderem atender melhor isto, né? Para realmente ir atrás dessas novidades que vai fazer uma diferença. Me chamou muita atenção na NRF deste ano, tanto visitando lojas, por exemplo, nos Estados Unidos agora tem muita loja só de novidade. O consumidor quer novidade, mas ele precisa de orientação, precisa de conteúdo junto para explicar tudo isso. E todos os varejistas falando, olha, aqui tem coisa nova, quer dizer, eles estão trabalhando o novo, entendendo o comportamento do consumidor, as tendências, procurando coisa nova, levando para a loja, dando destaque. Quer dizer, precisa de um trabalho aí integrado. Como é que você tem visto isso aí? Como é que o varejista poderia pensar nisso? Então, eu tenho, acho que a receptividade em relação a novidades, assim, tem aumentado muito. Eu tenho visto varejistas muito interessados em aprender, né? Então, tendências, muitas vezes quando a gente vai apresentar local e fala, a primeira pergunta é o que está dando mais certo, né? O que está acontecendo no mercado? Acho que tem bastante abertura e interesse. O que a gente não, acho que ninguém conseguiu ainda acertar super como fazer essa educação na loja, né? Mas aí a gente entra num ponto que eu acho que é importante, que não adianta também introduzir novos itens sem ter um suporte aí mais de longo prazo, né? E a gente vê todos os números de fracasso, de lançamento de novos produtos e tudo mais. Mas, então, para mim, talvez valha a pena até concentrar mais num lançamento mais específico, mas que você possa dar apoio ao longo do processo, né? Então, talvez ações de degustação, material no ponto de venda, um destaque na loja para mostrar que é um novo produto e que o consumidor veja a diferença disso. Em alguns casos, a gente tem trabalhado muito com marcas locais, né? Então, tem muito a ação da pessoa produtora em loja, né, fazendo a degustação, apresentando o seu produto, que é muito legal, porque você conhece a pessoa diretamente. Enfim, então acho que tem essa parceria que é importante ser feita para garantir que esses novos itens vão realmente ter sucesso e para também diminuir aí o índice de insucessos que a gente tem no mercado, né? Até porque, segundo a Nielsen por ano, pelo que a Nielsen monitora aí na parte de alimentos, higiene, beleza, etc., são mais de 18 mil lançamentos anos. E, ao mesmo tempo, também, mais de 17 mil são descontinuados. Então, esse é um desafio de processo. Se a gente olhar para os 18 mil, menos de 5% realmente são lançamentos inovadores, né? Tem muita extensão de linha, mudança de embalagem, enfim, que torna desafio. Eu vou aproveitar que você colocou para responder a pergunta da Cláudia, quando ela fala que existe algum processo de introdução de produtos que tem o cliente como premissa para a definição de mix. Tem sim, Cláudia. O que tem se trabalhado, e foi um movimento que começou nos anos 90, e é chamado de resposta eficiente ao consumidor, é um conjunto de atividades de gestão que, no Brasil, a face mais visível dela é o gerenciamento por categorias. O gerenciamento por categorias, de fato, coloca o consumidor, ou o shopper, o consumidor é quem consome, o shopper é quem compra. Então, o foco está nesse shopper, por exemplo, você vai comprar produto para bebê, você está fazendo a compra, que é o shopper, quem consome vai ser a criança num alimento para bebê ou para o animal de estimação, enfim. Então, e você vai entender o que se chama de árvore de decisão de compra desse consumidor. E como é que ele toma a decisão quando compra uma categoria? Ele compra por marca, por tamanho de embalagem, por exemplo. O shampoo se compra muito por tipo de cabelo, mesma tintura, etc. E depois eu vou tomando. Isso é uma árvore de decisão. Mas antes disso, como processo, eu preciso conhecer quem é meu cliente. Se eu não conheço o meu cliente, eu não consigo tomar decisões. O segundo é discutir o papel que cada categoria tem. É uma categoria destino, que eu, como loja, quero aliar minha identidade com ela. Então, uma loja pode ter como identidade ser muito boa em vinho. Ela pode ser muito boa na padaria. Eu sempre falo assim, o que eu quero ser para quem? E entra um pouco do DNA do varejista, aquilo que brilha os olhos dele numa definição de sortimento. Porque tem coisas que ele dedica mais atenção naturalmente. E ali pode estar um diferencial para ele. Então, nessa categoria, ele vai ter um papel da categoria. Para cada categoria, ela vai ter papéis diferentes, cada uma delas. Algumas vai ser geradora de fluxo e outras vai ser geradora de lucro.
mas sempre olhando para o meu cliente e olhando para a concorrência, como eu vou me diferenciar. Então, mais recentemente, algumas pessoas estão chamando de desenvolvimento de categoria e não só o gerenciamento, mas se você pesquisar aí, tem bastante conteúdo nessa linha do gerenciamento por categorias, que de fato coloca o consumidor, o cliente, o shopper, como a gente queira, no centro das decisões. E aí discute estratégia da categoria, estratégia de precificação, estratégia de exposição e vai avançando. Mas voltando aqui, você já abordou um pouco, Leila, que de maneira geral as inovações em termos de produto têm vindo aí mais das pequenas empresas. Então, concordo que para essa diferenciação eles têm um papel grande, faz sentido? Para a empresa se diferenciar, tudo? Eu acho, quanto mais me aproximo aí das pequenas empresas, né, em contraste com o que eu tinha da realidade da minha prévia vida aí na Nielsen, eu começo a me impressionar muito com o conhecimento que eles têm, com o estudo que eles têm em termos de tendência, em termos de entendimento do consumidor, em termos do que está acontecendo fora, que eles querem trazer para cá. Então, essas marcas têm trazido, não só em termos de produtos inovadores, mas também de formulações, ingredientes. Então, tem uma preocupação maior com a fórmula, né? Com o que está usando, que ingrediente usar, qual o melhor ingrediente em termos nutricionais, por exemplo. Então, tenho visto muita coisa legal de inovações verdadeiras vindo dessas pequenas empresas, né? Agora, se a gente pensar um pouquinho, né, quais são essas tendências que a gente tem visto em termos de novos produtos, dentre os 3.000 produtos que a gente já tem na Locale hoje, você vai ver que tem uma parcela grande de produtos saudáveis, e acho que faz sentido, né, dado a crescente aí, o Brasil é o quarto maior mercado de saudáveis do mundo, então é gigante já. Então tem muita gente surfando essa onda, trazendo produtos funcionais, bebidas funcionais, que acho que tem muita coisa acontecendo. Produto congelado está crescendo pra caramba, a gente tem várias opções de pratos prontos saudáveis, de snacks saudáveis congelados. Que mais que a gente tem visto? Bebidas diferentes, né? As opções para cerveja, né? Não é só a cerveja artesanal, acho que até nem é mais uma grande inovação, né? Então a gente tem muito drink com mix de gin, por exemplo, ou bebidas não alcoólicas, bebidas funcionais, que são saudáveis, tipo bebida com vinagre de maçã, por exemplo. Enfim, então tem bastante coisa acontecendo e bastante novidade aparecendo aí, que é legal ficar atento, né, acompanhar, porque algumas dessas categorias ainda são nichadas, né, ainda tem um grupo seleto aí de consumidores, mas que eu vejo bastante potencial de crescimento aí no futuro. Porque esse ano, pela Fundação Getúlio Vargas, nós levamos 150 executivos para a feira de varejo nos Estados Unidos e também para visita a lojas. E o que me chama a atenção, por exemplo, mesmo quando eu visito farmácias, a mesma tendência que a gente vê em alimentos menos processados, a gente começa a ver também do ponto de vista da busca do bem-estar, da saúde. Então, você já vê as farmácias em outros locais dedicando, mesmo o supermercado, no caso dos Estados Unidos, dedicando para tratamentos mais naturais. Ou seja, da mesma forma que eu quero alimentos menos processados, porque eu associo isso como consumidor a produtos mais saudáveis, eu também estou procurando tratar mais, por exemplo, mais espaço para florais, para produtos derivados, para tratamento de saúde derivado de planta. O que me chamou a atenção numa loja, eu cheguei a visitar como a diretora de uma indústria de produtos farmacêuticos, ela também achou muito interessante, que era um supermercado, e nesse supermercado eles tinham um espaço dedicado para produtos para tratar de inflamação, mas tudo produtos naturais. E trabalharam uma exposição diferente na loja, organizando isso para o conteúdo, explicando por que era melhor. Então, a gente vê o movimento quando pega tanto supermercado, assim, como é que eu trabalho mais o conceito de proteína, já que eu tenho mais pessoas veganas, como é que trabalha a questão da proteína para essas pessoas. E se as lojas quiserem olhar para o futuro, né, o profissional de compras idem, a gente tem que olhar muito para a geração Z. O que é a geração Z? É quem nasceu de 95 para cá, até 2010. É classificado como essa geração Z. É uma geração onde predomina muito mais veganos, não que não tenha em outras faixas etárias, mas ele é esse consumidor mais exigente, mais conectado e que está atrás de proteger, está mais
envolvido com a proteção do meio ambiente, dos animais, da sustentabilidade, né, de ingerir esses alimentos mais naturais. Então, quando a gente pensa no varejo, no futuro do próprio varejo, vai ser relevante para o varejo quem ficar ligado a essas tendências. E eu vejo esses empreendedores, né, a indústria, os empreendedores que estão pequeno negócio, os locais, eles ganhando na Europa, Estados Unidos, um destaque na área de vendas. Aqui nós temos produtos locais, que valoriza a comunidade, esse é um ponto, ou a região, né, com destaque para isto. E esses profissionais, porque eles não estão ligados à estrutura, você falou um pouco das startups, eles estão muito próximos, eles muito são movidos por necessidades próprias. Foi um pouco do que você falou. Eu voltei, tinha uma insatisfação com o que eu vi na loja. Claro que ali tem a profissional e tem a consumidora. E os empreendedores também estão isso. Eles vão para a loja e vê que dá para ser diferente. A minha filha ela é vegana, então ela vive atrás de lojas diferentes. E claro que eu já presto atenção no varejo de um outro ângulo. E eu vejo o varejo tradicional, tanto supermercado como farmácia, perdendo espaço em termos de perder espaço para outras lojas, que são pequenos empreendimentos enquanto varejo também, mas que está mais conectado, está mais antenado esse consumidor que está buscando algo diferente. Não é para predominar na gôndola, porque, como você mesmo disse, não vai ser o que vai ter maior volume, depende de onde a loja está localizada. Mas tem que ficar atento a esse consumidor. O próprio Nelson Alexandre comentando aqui que ele atende aí varejistas com consultoria e que esses clientes já estão procurando produtos mais saudáveis e novidades. E o Nelson trabalha justamente com um pequeno varejo. Aí. Aí ele pergunta aqui se nessa nova era, que é essa crise que nós estamos vivendo, e o pós-crise, né, ligado ao Covid-19, se os consumidores vão ser mais minimalistas e, por isso, vamos ter que rever o mix. O que você acha, Leila? Antes de eu falar a minha opinião. Então, eu acho que vai ter uma mudança, assim. Bom, primeiro, eu tendo a pensar que o mix vai continuar sendo importante em termos de saudabilidade nesse momento de reclusão, porque a gente vai começar a buscar por opções, e já está, né, mais saudáveis, e já que a gente está nessa situação, eu vou também buscar por indulgências mais saudáveis, mas ainda assim, maneiras de cuidar de mim enquanto estou aqui, né, nessa situação. Eu acho que tem essa oportunidade de continuar crescente essa tendência aí para produtos diferenciados, saudáveis, veganos, enfim, mais naturais. Mas existe um outro ponto que a gente não pode deixar de considerar, que é a situação econômica que talvez a gente vá se encontrar daqui a alguns meses, né? E queira ou não, uma dos desafios aí de ter produtos até mais saudáveis nas gôndolas e de fácil acesso para o consumidor é preço, né? Eles ainda têm, a gente está falando de produtos diferenciados também no valor, né? Por terem ingredientes, enfim, mais bem selecionados, por terem uma qualidade superior, eles também vêm com um preço superior. E eu acho que tem esse desafio aí da parte social, porque muita gente vai poder perder poder aquisitivo, e aí não sei se eles vão conseguir, na verdade, mesmo se quisessem, comprar algo mais saudável, né? Então, acho que tem esse ponto de interrogação para mim aí. Eu concordo com você, eu só agregaria assim, né? Quando a gente tem uma tendência, o olhar nosso tem que ter olhar no curto prazo e no longo prazo. Uma tendência é algo que começa, eu chamo da periferia, porque não é aquilo que todo mundo está prestando muita atenção, ela começa ali e ela vai se espalhando até tomar conta. Né? Foi assim com sucos, e hoje o suco avançou muito com o suco integral, né? O suco de uva e por aí vai. Eu concordo que a gente vai viver um período mais recessivo, a gente já vem de e vai continuar nele, infelizmente, por um tempo, porque as economias, de fato, estão sendo abaladas, mas os consumidores, alguns hábitos vão se fortalecer, até na linha dos saudáveis, para quem tiver condições, ou mesmo pós-crise. A minha sugestão é, quando a gente fala em sortimento, que eu tenho observado, o varejista ficar muito atento, primeiro, as pessoas vão querer novidades. E pode ter novidades mais acessíveis hoje para este consumidor. Segundo, a questão do saudável está ligada ao envelhecimento da população, a maior conscientização, nós estamos vivendo mais. Então, isso, as pessoas vão continuar atentas. E o papel aí dos profissionais, né, do varejo, de compras com mais intensidade, é pensar em alternativas.
Um cuidado que eu coloco, que eu tenho observado muito aí trabalhando junto ao varejo, é o varejo achar que está dando muita opção para o consumidor e colocar muitas opções de produto na mesma faixa de preço, sem diferencial nenhum, no mesmo segmento. Eu já visitei lojas de supermercado, por exemplo, que eu vi na gôndola 7 marcas de requeijão, no mesmo tamanho, todos tradicionais, e na mesma faixa de preço. Isso não é colocar mais opção para o consumidor, isso é gerar confusão. Eu preciso ter opção de preço baixo. Mas eu encher a loja só com preço baixo não vai resolver. Eu estou tirando espaço do que vende e tem rupturas. Então, precisa ser mais criterioso, fazer ali uma análise de contribuição desses produtos. E ter opções de faixa de preço. Claro que eu vou deixar um espaço, dependendo de onde a loja está e do perfil do consumidor, eu vou deixar espaço na gôndola maior se eu estou num bairro mais de periferia que vai comprar o preço mais baixo. Mas eu posso pôr na altura dos olhos um produto diferenciado, que pode me trazer margem e pode passar essa ideia de exclusividade, de novidade. Eu dei o exemplo do supermercado, mas eu também já, olhando em drogarias, eu já vi 7 marcas diferentes de algodão, no mesmo tamanho, sem nada diferente na embalagem, tudo na mesma faixa de preço. Duvido que todos tenham o mesmo desempenho. Então, isso abre espaço para repensar o sortimento e eu ter o que a gente chama, se eu tenho eu vou ter um mix diferenciado, eu vou ter também tem mix de margem, que alguns falam, né? A gente pode ter também um mix de preço, ou seja, eu tenho diferentes produtos em diferentes faixas de preço. Considerando 2 conceitos importantes, a amplitude, eu vou cobrir a categoria e vou ter um item de cada segmento. Naquele segmento que eu vou ter mais movimento na loja, eu tenho mais profundidade. Então, precisa ser incorporado de maneira geral ao sortimento. A estratégia de sortimento é olhar para sortimento, olhar para preço e ver assim, quantos itens eu tenho na mesma faixa de preço. Se eu fizer uma curva ABC dentro de um segmento, eu vou descobrir que eu tenho muitos produtos com a mesma faixa de preço. E não dou opção por vez, ou nem do barato, ou não dou opção de um produto mais premium. Entrando um pouco na indulgência, eu chamo a autoindulgência do eu mereço. Eu preciso ter produtos ali do eu mereço. De repente eu quero experimentar. Esses dias eu experimentei um vinho vegano. Eu tinha uma curiosidade de entender o que era um vinho vegano. E eu fui descobrir isso nessa viagem para os Estados Unidos. Porque no processo de clareamento do vinho, você pode usar peixe ou pode usar ovo. Eu não sabia disso. E um vinho vegano não usa isso no processo. Então, assim, para mim, o que é um vinho vegano? Para mim, o vinho, naturalmente, ele já era vegano. Aí você vai descobrir esse processo de produção. Eu achei muito interessante quando a pessoa me explicou de como é usado outros produtos para chegar no vinho que a gente consome. Então, entender isso e dar opções, né, para as pessoas experimentarem é importante, até porque eu preciso ter a rentabilidade ali da loja. Mas nosso tempo está avançando, Leila, e eu estou agora até preparando um artigo para a Supervarejo, até em função da crise, de outras crises que o mundo já enfrentou, e lá vem um assunto que você abordou no começo e que vale a pena a gente reforçar, que, assim, para sair dessa crise, a gente tem que melhorar a comunicação, ter mais transparência nessas conversas. Lógico que não dá para fazer isso com todos os fornecedores ou com todos os varejistas, mas, acima de tudo, mais colaboração, né? E eu lembro que você contou para mim, eu sei que a gente não pode falar o varejista, nem a indústria, mas num processo de colaboração que um varejista se diferenciou trabalhando junto com o fornecedor local, né? E que foi um processo muito rico. Então, para a gente trabalhar nessa linha de cooperação nesse momento que o mundo está mais polarizado e que a gente precisa ser mais criativo, conta um pouco, resume para a gente como é que foi essa colaboração entre indústria e varejo, que foi positiva para os dois lados, né? Então, uma das coisas que me anima trabalhando com varejo e vendo toda essa movimentação acontecendo, tem muitas histórias bacanas de parceria, né? Porque o que eu escuto das marcas é um grande varejo destrói o pequeno negócio, né? Tem uma imagem muito ruim das marcas em relação ao varejo. Eu acho que também do varejo em relação às marcas, né? Tipo, a marca não está preparada, não estou disposto a desenvolver, ela tem que vir pronta, né? E
alguns papos que eu tive, a gente viu que existe sim uma possibilidade de colaboração e ganho para os dois lados, né? Então, um dos exemplos foi esse de que um varejista identificou o potencial numa marca que era muito pequena e essa marca se comprometeu a trabalhar o produto em loja. Então, degustação durante um período longo, o próprio produtor vai até hoje na loja, ele fica uma semana por mês, eu acho, fazendo degustação todos os dias. O cara é uma figura também, ele que produz, ele que faz tudo. E depois desse trabalho todo, por um tempo, ele se tornou o café, bom, falei a categoria, mas o café mais vendido da loja. O que é muito incrível, porque você está competindo com marcas muito, né, mainstream, aí, marcas líderes do mercado, e hoje ele é o café mais vendido da loja. E o varejo foi além, assim, ele propôs outros formatos, né? Falou para ele, olha, talvez você possa lançar cápsulas, porque pó já não é tão suficiente, né? Tá crescendo cápsulas. Então, o pequeno produtor foi lá e produziu, fez acontecer e lançou novos produtos em colaboração com o varejo. Então, o que é legal dessa história? Uma, que o varejo tem uma marca única, né, que o consumidor vai encontrar em bem poucos lugares, e que houve o crescimento aí conjunto deles, né? Você tem o varejista também ganhando em termos de valor agregado da categoria, porque é um café mais premium, né? Então tem um preço superior, então você está aumentando seu ticket médio, a lucratividade da categoria e tudo mais, e ao mesmo tempo dando a chance para um produtor menor, né? E a gente vê outros casos desses acontecendo, né? O varejista está buscando descobrir aquele cara que é inovador, mas está bem no comecinho porque ela quer a exclusividade daquele cara, ou quer conseguir desenvolver aquela marca porque vai trazer uma diferenciação ímpar, né, para o mix. Então, eu tenho bastante esperança aí na colaboração, sou bem fã dessas parcerias, porque eu acho que aí que vem a inovação mesmo, aí que vem a novidade do sortimento, a vantagem competitiva de um sortimento realmente diferenciado é quando você encontra essas marcas que estão despontando e que você foi um dos primeiros a identificar o potencial daquela marca. E aí, no final, os dois crescem juntos, né? Tanto em termos do varejo de se diferenciar, de lucrar, aumentar o ticket médio aí da categoria, enfim, e da marca também poder se desenvolver e ter um ambiente colaborativo aí para poder crescer, lançar novos produtos, enfim, se desenvolver. Então, tenho bastante esperança nessas parcerias. Porque se a marca líder é extremamente importante por todo o trabalho que ela faz, ela contribui para gerar fluxo na loja, mas se a gente olhar para a chamada massa de margem aí, a gente vai olhar que, por exemplo, esse varejista, um café, ele com certeza teve a massa de margem, que é o dinheiro que fica no bolso, não o percentual, ficou bem maior nesse caso, né? Uhum. Nós estamos até aqui com a participação do Marcos Livato, que vai participar com a gente, ele é consultor na área de controladoria, tudo bem, Marcos? Vai estar com a gente no dia 31, mas ele vai até abordar isso, que é esse desafio de melhorar resultado. E uma parceria com marcas locais, onde os dois constroem ali uma nova iniciativa, pode levar a isto, né? Quer dizer, sortimento mais saudável, menos processado, vale para a farmácia, eu vou insistir nisso, vale para o supermercado, vale para roupas, tem gente que compra roupa vegana, né? Por mais que a gente tenha um momento de crise, a gente tem que olhar para segmentos que vão fazer aí a diferença no longo prazo. Então, este é um caminho da gente estar repensando o sortimento, especialmente se atende a essa geração Z, que sacrifica outras coisas, ela sacrifica um status em alguns aspectos, ela sacrifica ter carro, que para ela tem que ser mais a economia participativa, do que outro caminho. Então, a gente tem que pensar, porque tem novos valores que estão se fortalecendo na sociedade, e isso tem impacto direto aí no sortimento. Muito bem, Leila. Acho que a gente chegamos ao nosso tempo, tivemos aí as perguntas da Cláudia, do Nelson. O pessoal aí, à noite, depois de um dia desafiador no varejo, né, com tudo que a gente está vivendo, permaneceu aí com a gente. Eu agradeço em nome de todos aí a participação, né, de estar aqui nesse webinar à noite, né, tem aí família, tem todo o cansaço. E convidar vocês aí para o dia 31 às 20 horas, a gente tem mais um webinar, que vai estar o Fábio Camparini e o Marcos Livato. Aí vai ser um olhar mais financeiro, né, de margem bruta, de giro. Hoje a gente procurou trazer assim essa importância da colaboração, da parceria, mas a gente continua
olhando para o profissional de compras e novos olhares que são fundamentais ele estabelecer, né? E para a gente, inclusive para superar a crise, né? Que todos nós vamos sentir essa crise, o impacto disso na economia. Mas vamos pensar que nós somos criativos o suficientes para criar novas formas de conduzir o negócio. Leila, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar. E, pessoal, obrigada pelo convite. Acessem a Locali, né? É gratuito, tem muita informação de novo produto lá, esse acesso é gratuito. Então, é www.locali.com.br, com muita informação aí de novos produtos, desses fornecedores locais que podem ser úteis para todos. E até o dia 31. Espero que o conteúdo tenha sido útil para todos. Um abraço. Obrigada.